Pessoal, tudo bem? Meu nome é Dalila e esse aqui é o terceiro vídeo da playlist de Lógica de Programação desse curso aqui, desse canal, desse Complete Code. Hoje nós vamos tratar de temas bastante interessantes. Vamos implementar um jogo hoje. No vídeo anterior eu falei para vocês que a gente ia fazer um jogo de dimensão e nós iremos fazer agora, mas também teremos conceituação de umas coisinhas em Python que são usadas em outras linguagens também. É um pouquinho complexo, mas nem tanto assim. E, bem, vamos fazer dois jogos hoje. Vamos importar bibliotecas e usar o tempo e outras coisas mais. Então, fica até o final que você vai gostar do conhecimento que eu vou te passar hoje. Então, eu tô aqui no Chrome, eu coloquei essa imagem aqui propositalmente, que fala como declarar uma função em Python. Então, no jogo que a gente vai implementar hoje, o segundo jogo, o segundo jogo, a gente vai usar a função. E eu queria mostrar para vocês como é que a gente faz uma função. Isso em Python, tá? Mas funções a gente utiliza, não em todas, mas na maioria das linguagens. Mas eu vou mostrar para vocês a sintaxe da função em Python, tá? Então, dá uma lida nessa imagem aí, estuda um pouquinho ela, pausa o vídeo, que você vai entender melhor o que eu vou falar daqui para frente. Beleza? Foi aí? Então, bora lá. Eu estou aqui com o VS Code aberto com a aula passada. Eu vou criar outro arquivo. Não vou usar da aula passada, que é a aula 02. Vou colocar aqui aula 03.py. A gente usa .py porque tem que especificar que é um arquivo tipo Python. E nós vamos conceituar agora funções. O que são funções? Uma função em Python é definida usando a palavra def, que é essa palavrinha aqui, palavrinha-chave de função, seguida pelo nome da função, parênteses e dois pontos. O corpo da função contém o código a ser executado e é indentado. Nós já falamos de indentação quando a gente tratava de print, né? Algumas vezes a gente colocava 4 espaços aqui, após um comando aqui em cima, para ficar bem indentado, para não ter problema de erro fatal. Mas enfim, nós temos aqui então uma função, eu vou fazer algo bem genérico aqui. Parâmetros. Então, def indica que você está definindo uma função. O nome da função é o nome dado à função, que deve ser bem descritivo. Os parâmetros são valores de entrada que a função pode receber, que é opcional. E o return retorna o valor para o programa que chamou a função, que também é opcional. Então, vamos ter um exemplo simples aqui de função, uma função sem parâmetros e sem retorno. Temos aqui uma indentação de 4 espaços. Muito bem. Vamos executar aqui, depois eu explico. Olá, bem-vindo ao Python. Muito bem. Isso daqui é uma função, vocês já entenderam isso.
Isso daqui é o que a função faz, que é basicamente printar isso. Mas tá dando uma travadinha aqui, mas voltou. E aqui, basicamente, eu comentei aqui para vocês verem, chama a função. Então, para você usar essa função aqui em qualquer lugar do código, nesse bloco de código, você coloca o nome da função e coloca entre parênteses. Se tiver parâmetro, você coloca os parâmetros aqui, basicamente. Então, sem isso aqui, não vai ter, enfim, não vai imprimir nada, porque você não chamou a função. Então, você precisa chamar a função para imprimir ela. E nós temos aqui agora, vamos ter um exemplo aqui com parâmetros, que é bem importante, bem usual. Def soma. Então, temos uma função aqui de soma, que é o resultado soma A com B, temos o parâmetro A e B, e retorna o resultado. Temos aqui uma função, um chamamento de função com argumentos, que são os parâmetros. No caso, a gente não coloca A, B, coloca 3 e 5, que são os parâmetros que eu quero dar para a função, os parâmetros que eu quero que a função utilize para fazer aqui, no caso específico, a soma. Então, vai retornar aqui o resultado 8. Para provar que isso está funcionando, bora adicionar algo a mais aqui. Vou colocar entre parênteses e vou colocar aqui subtrair 1. Não é uma soma, né? Mas enfim, não vou mudar o nome, não. Fica 7. Então, é basicamente assim que funciona uma função com parâmetros. Nós temos agora tipos de funções, funções com parâmetros e retorno, que é um desses casos, caso. E nós temos também função sem parâmetros, mas com retorno, que eu vou dar agora para vocês um exemplo. Alice. Então, pega o nome, return Alice. No caso, vou colocar aqui, por exemplo, Raquel. Vai me dar lá, vai retornar. Ah, Danila, mas não tem o print aqui. Não, não tem, é verdade. Se eu tirasse isso aqui, não está chamando a função, não ia retornar nome. Mas eu estou envolvendo aqui o chamamento da função no print, que é algo que você tem que expor na tela. Então, por exemplo, se eu colocasse só pegar nome, não ia retornar nada. Por quê? Porque não tem print nenhum. Então, a gente tem que envolver isso aqui no print, que vai retornar o nome. E aqui mais uns 2 exemplos para a gente entender. Olá, Carlos. Nós temos uma função aqui que vai receber parâmetros, mas eu tenho retorno.
era diferente na anterior, que tinha só return. Aqui não precisa colocar print no chamamento da função, porque a própria função tem o print. Então, vai exibir aqui, nós temos esse aqui nós vimos no vídeo anterior. E vai exibir, mostrar a mensagem, no lugar de nome vai ficar Carlos. Então, vou executar aqui de novo, vai aparecer Olá, Carlos. Se eu mudar, vamos aqui agora para mais um exemplos. Def, linha. Bem interessante, né? Você deve estar se perguntando, tá, mas para que eu uso isso aí? Basicamente, quando um programador está com um código bem extenso e ele não quer ficar colocando esse sinal, tipo, 30 vezes, tipo, vamos supor que ele está querendo usar isso aqui para algum tipo de construção de tabela, e não quer ficar toda hora se dando trabalho de contar 30 sinais de subtração, ele pode muito bem criar uma função que faz isso, né? E na hora de usar, ele só coloca linha, abre parênteses, fecha parênteses. Que é algo bem simples, que vai diminuir bem o tempo para ele, né? Para ele poder focar em outras coisas, ou em coisas mais importantes. Ele simplificou algo que é um pouquinho chatinho de fazer. Nós temos aqui agora mais algumas coisas que vou mostrar para vocês, que é parâmetros padrão, que é basicamente. Então, nós temos aqui o chamamento de função com parâmetros e outra sem parâmetros. E será que essa função aqui irá printar? Essa daqui eu sei que vai printar Olá, Maria, mas isso aqui não tem nome nenhum. Então, deu um aqui, acontece, apresentar, snorkel. Tá, deu certo agora. Então, apareceu Olá Maria e Olá Visitante. Por que apareceu Olá Visitante? Porque eu coloquei aqui um parâmetro padrão, caso o parâmetro não tenha nenhum argumento aqui no chamamento da função, vai apresentar então o parâmetro padrão que o programador colocou na função, que ele colocou então que o nome vai receber visitante. Então, se não tem nada aqui de argumento, vai aparecer Olá Visitante, Olá Visitante. Mas se tiver argumento aqui, um vai aparecer com um argumento, né? Personalizado com um argumento, e o outro não. Assim. É isso, basicamente. E vamos ver algo um pouco mais complexo. Então, funções anônimas, chamadas de lambda. O Python ele também suporta funções de uma linha, chamadas de funções lambda. Elas não têm nome e são geralmente usadas para operações simples. Então, eu vou apresentar para vocês a sintaxe. E nós temos aqui, então, uma sintaxe de expressão. É basicamente você ter uma equaçãozinha e você quer usar na sua aplicação, enfim, de matemática. E você tem que colocar essa equação no lugar para você usar durante o código. Então você coloca aqui, utilizando lambda. Eu vou exemplificar isso com um exemplo.
executar. 5. 5 por quê? 2 mais 3, 5. Eu coloquei aqui uma soma, representando que usa dois coeficientes, A e B, que são os parâmetros, que é A mais B. Esse aqui é o A, esse aqui é o B, é uma soma. Temos aqui agora o escopo das variáveis. Valor dentro da função, 5. Valor fora da função, 10. Então, a gente vai trabalhar um pouco com variáveis dentro de funções que são locais, que só existem enquanto a função está em execução. E também variáveis fora da função, que são globais. Então, variáveis fora da função, elas são globais. Por exemplo, esse daqui é uma variável global que vale 10. Mas aqui nós temos uma variável de mesmo nome, x, que vale 5. Então, aqui dentro dessa funçãozinha, ela não vale 10, ela vale 5. E fora, ela vale 10. É bem simples de entender. Uma variável local, ela vai ter o valor dentro da função local. Mas a variável fora, enfim, lá no escopo do código, em si, na main, vai ter o valor dela global. A gente pode trabalhar também com docstring, é um pouco difícil de dizer. Vou mostrar para você, é bem legal. Olá, João. Então, é basicamente isso o uso da docstring. Exibiu olá, João. Uma saudação personalizada. E esse daqui é basicamente um comentário com mais de uma linha. Uma linha a gente usa esse aqui, mas quando é mais de uma linha de comentário, a gente usa 3 aspas duplas para abrir e para fechar. Então, algumas dicas para criar boas funções. Aí eu tenho 4. Use nomes descritivos que indiquem claramente o propósito da função. Mantenha a função curta e focada em uma única tarefa. Documente a função com uma docstring, que é isso que eu mostrei para vocês.
teste a função isoladamente antes de integrá-la ao restante do programa. Então, enfim, é basicamente isso. Uma função ela tem que ter apenas um propósito, não mais de um. Tem que ser um propósito único, porque senão vai ficar algo complexo. Então vai deixar de ser uma funçãozinha lá, que é um bloco de código que você tem que usar para sua aplicação no geral. Vai ficar algo um pouco mais complexo. A função é usada para a gente simplificar as coisas. Para finalizar esse vídeo, eu vou apresentar para vocês, então, os problemas mais complexos, tá? Que é basicamente fazer um jogo de adivinhação. A gente não vai usar isso que a gente aprendeu agora, a gente vai usar um pouco mais para frente. E também vamos trabalhar com números primos. Vamos lá. Então temos aqui um programa que escolhe um número aleatório entre 1 e 100, e o usuário tenta adivinhar até acertar, com dicas de maior ou menor. Vou passar aqui bem básico o código. Temos aqui a importação de uma biblioteca chamada Random. Se a gente vir aqui no Chrome e pesquisar para saber mais. A gente vai ver mais informações de Random, que é random basicamente significa aleatório em inglês, que gera números pseudo-aleatórios. Eu não sei dizer, mas eu já vi randoms que pegava a hora do computador, a hora local do computador, e transformava em número aleatório. Mas não sei dizer se essa biblioteca do random em Python faz isso. Mas basicamente temos aqui uma importação que a gente está fazendo para o nosso código de uma biblioteca random Python que que gera números pseudo aleatórios. Então, tá importando isso. E a gente tem uma variável chamada número secreto, que vai pegar o número de 1 a 100. E a gente está usando aqui essa funçãozinha aqui que vem da biblioteca do Randall, que basicamente pega o número aleatório de 1 a 100. E o while true, nós vimos isso, que é um laço de repetição que, enquanto for verdade, vai tentar adivinhar o número entre 1 e 100, vai pegar, então, esse input, você responde ele, é uma string, vai estar envolto em int, então vai se transformar no inteiro, e você vai poder, então, comparar aqui no laço não, na condicional aqui.
Então, se o chute igual a igual, lembra que isso é igual, não é receber. Se o chute é igual ao número secreto, então parabéns, você acertou, dá o break. Break significa o quê? Parou aqui, o laço true parou. Ah, não, mas se o chute, ele if, segundo o if, se o chute for menor que o número secreto, então você dá a dica. Ó, o número é maior. Mas se não, se nem o if, nem o elif, então else, o número é menor. Nós temos aqui, vamos rodar. Peraí, deixa eu só fazer uma coisinha. Tente adivinhar o número entre 1 e 100. Eu vou colocar aqui 50. Ah, o número é maior, então é maior do que 50. Já tirou 50 aí da lista. Vamos colocar então 75. Ah, o número é maior, então eu vou colocar aqui 90. O número é maior, vou colocar 95. O número é maior, vou colocar 98. Parabéns, você acertou. Olha, acertei uma, duas, três, quatro, cinco tentativas, hein? Então é bem legal, um jogo bem simples, qualquer um pode fazer, de iniciante a avançado, que você entende o conceito e consegue jogar um pouquinho. É bem divertido e fácil de entender. Então, basicamente, isso é um jogo de adivinhação, não muito complexo. A gente está começando aqui a trabalhar com algumas importações. Não tenho certeza se o Random é uma biblioteca, mas nos meus conhecimentos aparenta ser. E, bem, basicamente esse é o joguinho que eu falei que a gente ia implementar. Não é esse que a gente vai utilizar a função, tanto que a gente nem usou aqui. Vai ser no próximo vídeo, tá? Então aguarde. No próximo vídeo e último vídeo. Vamos fazer aqui então, só para terminar com chave de ouro, um, um código que recebe o número e determina se ele é primo ou não. Então, lembra de números primos? Números primos são números que só podem ser divisíveis por ele mesmo ou por um. Se não me engano. É isso, né? É. Então vamos lá. Então nós temos aqui uma construção input. Você receber uma string, vai converter em inteiro. Essa variável está recebendo aqui, essa variável é chamada número. E nós temos aqui o é primo. Nós trabalhamos no primeiro vídeo sobre tipos de dados, onde a gente viu o booleano. No caso aqui, é primo é um tipo de dado booleano que está recebendo true, está recebendo verdadeiro. Então, se esse número é menor que 2, então é primo, é falso.
é o se. Nós vamos ter um contador aqui, vai fazer essa operaçãozinha aqui. Se o número, resto dele, por esse valor aqui, enfim, der resto nada, é primo, falso. Break. If é primo, print é primo. Else, print não é primo. Verifica que, olha aqui que a jogada do é primo no booleano é muito interessante, porque se for primo, então o código vai colocar primo, é primo. Então o é primo vai receber 1, que quer dizer true. Mas se não for primo, vai receber 0, falso. Então vou colocar para executar aqui. Vou colocar o número 2, que é primo. Vou colocar o número aqui 1, que não é primo. É primo 2? 1? 67, é primo. 68, não é primo. Então, é basicamente uma funçãozinha bem simples aqui, só para encerrar o vídeo, para a gente praticar um pouquinho mais. Isso aqui parece ser um pouco complexo, mas não é nem tanto assim, tá? Isso aqui lembra que isso aqui é um número que está elevado, tá? É tipo 2, se tivesse um número 2 aqui, um número seria 2, aí multiplicação quer dizer elevado a 2, que seria 2 elevado a 2, 2 vezes 2, que é 4. Que basicamente faz uma operaçãozinha aqui de um número elevado a outro. É basicamente isso. Eu falei do jogo que a gente ia implementar, só que o vídeo está muito grande, então eu vou deixar para o próximo vídeo e o último vídeo, onde a gente vai fazer, bem, um jogo com personagens, com 2 jogadores e 3 heróis. Eu vou explicar isso no próximo vídeo, mas só para dar uma palhinha aqui para vocês, a gente vai importar 2 bibliotecas, a de Randall, que a gente utilizou hoje para fazer o jogo de adivinhação, e vai importar uma também de tempo. A gente vai usar enfim, algumas funções, estou olhando aqui para o código para lembrar, algumas funções, a gente vai usar loops, vai usar print, vai usar o time, que é da biblioteca que a gente vai importar, e basicamente a gente vai ter uma batalha de heróis. Vai ser bem legal, bem divertido, e a gente vai exercitar o que a gente aprendeu durante esses 3 vídeos para fechar com chave de ouro. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Não foi muita coisa que eu passei, só funções, a gente fez alguns exercícios, mas eu acho que deu para entender bem sobre o conceito e aplicação de funções e de bibliotecas. Eu espero que você tenha gostado. Curta, se inscreva no canal, acompanhe as outras playlists e eu vejo você no último vídeo.